Queridos, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Estava falando de Davi, queridos. Davi foi tão intenso naquilo que ele fez. Davi levantou no seu reinado 4.000 cantores para adorar a Deus. 4.000 cantores adorando em tempo integral. O que essas pessoas faziam, pastor? Só adoravam a Deus. Só adoravam a Deus. Davi sustentava essas pessoas. Pode ficar tranquilo, comida vai ter na mesa de todos vocês. A família de vocês não vai ser desamparada. Eu vou sustentar a família de vocês. O que a gente vai fazer, rei Davi? Vocês vão ser responsáveis por toda adoração na casa de Deus, na presença de Deus. Toda adoração. Ele foi intenso. E Deus falou com ele poderosamente. Nós vamos comentar um pouco sobre um outro que foi muito intenso, que é o apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras, ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém e amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido e amado Deus, Pai, vem falar conosco, ó Santo Espírito. Nós proibimos agora aqui toda distração. Na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agora receber os segredos do Senhor revelados através do Espírito. O Senhor revelou ao apóstolo Paulo coisas grandes, mas eu sei que o Senhor tem coisas grandes para revelar aqui nessa noite. O Senhor tem coisas tremendas a nos revelar. Pai, e o Espírito que nós recebemos é o Espírito do Senhor. Não é o Espírito do mundo. É o Espírito do Senhor. Fala conosco agora, Santo Espírito. Fala agora, queima no nosso espírito a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quem entende os pensamentos de Deus? Quem compreende as coisas de Deus? A vontade de Deus? O homem carnal? O homem mundano? A mulher que não quer nada com a presença de Deus? O homem que dá de ombro para o Senhor? Jamais. Deus, Ele tem coisas tremendas a nos revelar. Deus, Ele quer nos ensinar em todo o tempo, mas é através do seu Espírito, o Espírito que procede de Deus, que eu e você vamos entender as coisas de Deus. Não se discernem as coisas de Deus no campo natural. Não se discernem os pensamentos, a vontade de Deus na carne.
nós precisamos estar aguçado para compreender as coisas de Deus. E é tão interessante que nós temos alguns sentidos, e todos nós conhecemos esses sentidos que Deus nos deu, que é a audição, a visão, o paladar, o olfato, o tato. Nós conhecemos esses sentidos muito bem. Mas o que às vezes nós não sabemos, e é que até mesmo esses sentidos, eles podem ser usados para perceber o ambiente de Deus, o ambiente do céu chegando até nós. Essa semana eu estava lendo sobre isso, onde o autor de um livro, ele fala o seguinte: ele sentiu um ambiente, quando ele estava adorando a Deus, ele sentiu que o local onde ele estava, a temperatura baixou em torno de 10 graus, no momento que ele estava adorando. Ele falou: não é possível, será que está tão frio assim? Ele deu um passo ou dois para a direita, um passo ou dois para a esquerda, e percebeu que estava quente, e voltou para aquele lugar e percebeu que estava gelado. Ele foi novamente, e ele voltou e percebeu o ambiente gelado. Ele falou: está acontecendo alguma coisa. Acontecendo alguma coisa. Deus já tem dado aqui a algumas pessoas algumas percepções do reino, algumas percepções do ambiente do céu, aqui na terra. Deus deu para Geis, ela liberou sobre mim, ela orando ali na casa dela, Deus deu para ela, e falou: você vai orar pelo pastor Vitor na hora que você chegar lá. Ela estava orando, e Deus deu para ela uma percepção de um cheiro, de um óleo, né, Geisa? O óleo da unção, da presença, muito forte. E ela falou: tem alguém mexendo com óleo aqui? Juninho, você mexeu com óleo? Tem alguém mexendo com óleo ungido aqui? Vazou algum vidro de óleo ungido? E ela percebeu que essa unção vinha da parte de Deus. Ela liberou essa palavra sobre mim agora, no início aqui, na chegada. Deus, ele traz alguns ambientes para a gente perceber que Ele está manifestando a presença dEle. Só que às vezes corremos muito. Às vezes estamos tão distraídos que não percebemos. Ah, deve ser porque uma corrente de ar passou aqui. Não. Perceba o ambiente de Deus. Deus, ele deseja revelar a mim e a você. É um desejo de Deus. Ele deseja, se Ele deseja, Ele quer revelar a mim e a você os segredos dele. Os segredos que foram ocultos durante anos. Deus, ele quer trazer esses segredos. Ele não libera esses segredos para qualquer um. Ele não libera para qualquer pessoa que relaxadamente quer se mostrar, quer aparecer. Não. Deus, ele não fica perdendo tempo, querido. Deus, ele aproveita as oportunidades. Ele não desperdiça o tempo. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou: o meu tempo é curto, eu preciso aproveitar todo esse tempo. O ministério dele era curto. Só que muitas pessoas às vezes brincam de estar na presença do Senhor. Ah, quando eu tiver velho, eu vou me dedicar integralmente à presença do Senhor. Quando eu aposentar, eu vou me dedicar totalmente ao Senhor. Quando acontecer isso na minha vida, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, a palavra é pesada para você que está pensando nisso. Miserável.
Jesus vai falar: hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Nós precisamos entender que Deus ele está nos chamando a uma intimidade, e essa intimidade vai nos levar a um nível de conhecimento muito grande das coisas de Deus. Quando eu, na intimidade, na amizade com Deus, e Ele começar a revelar para mim, eu vou conhecer coisas grandes a respeito de Deus, a respeito daquilo que Deus quer fazer, quer operar, daquilo que Ele quer manifestar. A palavra de Deus em Provérbios 12 fala assim: dedique-se à disciplina o seu coração e os ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então eu tenho que estudar medicina, estudar matemática, estudar física, química. Não sei. Talvez Deus vai até te usar nessa área. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho de um judeu convertido que entregou a vida dele para o Senhor Jesus. Família dele, judaica, os pais judaicos, ele cresceu nesse ambiente. E alguém um dia falou com ele sobre pecado. Ele falou: pecado? O que é pecado? Nunca ensinaram para ele a respeito de pecado. Ele falou: na minha casa nunca teve esse assunto. Nunca ouvi falar que existe pecado. Na minha casa eu nunca fui ensinado sobre isso. E esse homem é uma das mentes mais brilhantes da Terra hoje. Ele é considerado a sexta mente mais brilhante do planeta Terra. É um homem muito usado na área de invenções. Várias patentes sendo desenvolvidas por ele, criadas por ele. E ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, até uma pessoa falar para ele. Alguém falar de Jesus para ele. E ele não considerava Jesus como filho de Deus. Ele não considerava que Jesus pudesse comunicar a alguém, falar alguma coisa a alguém. Ele jamais imaginaria isso. E a pessoa que foi evangelizá-lo, que foi falar do amor de Deus para ele, desafiou ele a fazer isso. Falou: então faz uma experiência. Peça a Jesus para se revelar a você. E ele resolveu fazer isso. O que aconteceu? Jesus se revelou a ele. Ele estava na casa dele. Ele resolveu orar. E na hora que ele estava orando, ele sentiu Jesus chegando no ambiente onde ele estava. Ele chegou, ele sentiu, ele percebeu Jesus chegando naquele ambiente. E ele se rendeu ao amor de Deus. Ele entregou a vida dele ao Senhor. E ele hoje é um judeu convertido. Hoje ele é um apaixonado por Jesus. A palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 2, verso 3, que fala que nele, esse nele é em Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer ter tesouro de sabedoria e de conhecimento? Está tudo com ele, está tudo nas mãos dele. Mas ele não é egoísta. Ele não fica só para ele, ele não retém tudo nele. Ele libera aos filhos, ele libera as filhas. Aqueles que amam, é o que o texto fala. Ele dá a conhecer aos que amam. E o amor de Deus, querido, ele é medido às vezes numa diferença muito grande do amor que nós medimos. Nós medimos o amor numa dimensão muito diferente da dimensão de Deus. Porque Deus ele conhece aqui.
o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe verdadeiramente se somos corrompidos na nossa motivação. Se a motivação ela é corrompida. Por que Davi, ele mesmo errando, mesmo pecando, mesmo falhando, e a falha dele não foi pequena, igual a nossa mesmo. Fomos igual Davi também. Andamos distante, pecamos, mas aquele homem, ele tem um coração quebrantado, um coração voltado para Deus e se arrepende dos seus pecados. Ele tem coragem, quando é confrontado, ele tem coragem de confessar o seu pecado. Talvez, se tivéssemos que confessar o nosso pecado aqui na frente em voz audível, teríamos vergonha. Poxa vida, e se todo mundo souber que eu faço isso? E se a comunidade ficar sabendo? Saiba você que Deus já sabe o que você está fazendo. Deus já sabe. Ele já sabe, Ele conhece tudo. Mas pastor, eu estou então exterminado, eu estou liquidado. Não tem chance para mim? Tem chance para nós. Aí nós vamos ver. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Criador, Ele é um Criador absoluto, mas também tão amoroso, que Ele nos perdoa. Primeiramente, o que eu quero compartilhar com você é como então buscar os segredos de Deus. Nós estamos falando sobre segredos de Deus. Como eu busco esse segredo de Deus? Tem como buscar esse segredo de Deus? Tem. Existe algumas maneiras de nós então recebermos essa revelação, essa palavra de conhecimento, de sabedoria. Nós estamos sendo treinados, na verdade, né? Nós ainda não estamos muito aguçados, mas eu creio que nós seremos uma comunidade muito aguçada nessa parte de ouvir Deus. Muito aguçada. Nós estamos sendo muito ministrados nas aulas do iHope, né? Nós estamos com a escola do iHope aqui, funcionando na quarta, uma turma na quarta e uma na quinta-feira. Estamos sendo ministrados, querido, de um maná do céu, que é incalculável. O maná que nós estamos recebendo. Bom seria se toda a igreja pudesse estar aqui. A gente sabe que você talvez não possa, tem compromisso, talvez estuda, talvez dá aula, tem um outro compromisso com a família, não tem com quem deixar os filhos, está sem condição financeira no momento. Nós entendemos tudo isso. Mas o desejo é que toda a igreja pudesse participar. E nós estamos sendo tão ministrados a respeito das coisas de Deus, que o Michael Bico ele fala que no mundo todo, Deus está levantando os remanescentes. Deus está levantando em várias cidades espalhadas pelo mundo, Deus está levantando movimentos de oração e adoração. Deus está levantando esses movimentos. E nós cremos que nós não trouxemos essa escola em vão para cá. Quando eu e o pastor Cadu fomos a Brasília, queridos, nós não tínhamos a dimensão de quão grande seria aquele encontro ali. Aquele encontro, eu creio que existe no Brasil vários encontros, vários congressos, várias convenções, vários seminários. Mas, querido, todos que ali estiveram, quase 5.000 pessoas, entenderam que elas estavam sendo chamadas para alcançar um nível de intimidade maior. E quando foi anunciado a escola do iHope, nós fomos logo para a banca e falamos, nós queremos trazer isso. Não sabemos como vai ser, mas queremos trazer isso para a nossa comunidade. Porque quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos dos seus conhecimentos. Essa é a primeira dica. Como eu recebo a revelação, como eu recebo a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus.
quando eu e você nos aproximamos dele, nós começamos então a receber os conhecimentos dele. Essa é a primeira. Só que, no meio dessa aproximação de Deus, eu preciso te falar isso, tá bom? Me perdoa se vai mexer aí, porque talvez vai mexer, mas eu tenho que te dar essa notícia. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, acontecem algumas coisas. Nós não ficamos do mesmo jeito quando nós nos aproximamos dele, né, gente? Nós somos mudados, nós somos transformados. Para algumas pessoas, essa aproximação de Deus, ela é dolorosa. Por que é dolorosa, pastor? Por que quando alguns se aproximam de Deus, essa aproximação é dolorosa? Sabe por quê? Porque muitos têm medo de revelar o que está aqui no coração. Ah, mas eu sabia que aquele amigo ia me contar tudo da minha vida para o pastor. O pastor está falando tudo da minha vida. Não é assim que às vezes a gente... Ô querido, eu não sei nem o seu nome às vezes. Ninguém me falou nada. Só que a aproximação de Deus vai nos levar a esse nível de confronto. Às vezes doloroso. A aproximação também de Deus, ela é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque eu terei que deixar algo. Eu vou ter que renunciar a alguma coisa. Vou ter que renunciar. E a renúncia não é fácil. Ninguém gosta dessa palavra. Renunciar. Você fala para um presidente renunciar, ele não quer renunciar. Ele morre ali no poder, mas não quer renunciar. Ninguém quer renunciar. Aquilo que nós já conquistamos, eu vou ter que renunciar. Não, pastor, mas se foi o meu suor, foi a minha força, foi o meu intelecto, a minha capacidade que conquistou isso. É isso mesmo. É desafiador. Renunciar é difícil. Mas Jesus fala que aquele que quiser ser meu discípulo tem que renunciar. Precisa renunciar. Renunciar a quê? Eu vou falar o nível mais difícil da sua renúncia, talvez seja essa. As outras coisas materiais eu não vou nem falar. Você vai renunciar ao seu filho e a sua filha. Você tem coragem? Porque o filho não é seu mais. A filha não é sua mais. É do Senhor. É do Senhor. Pastor, então eu vou abandonar o meu filho? Não, querido. Você vai entregar ele para Deus. Deus cuida melhor do que você. Deus cuida muito melhor do que você. Você acha que você cuida bem? Você acha? Ah, pastor, eu nunca deixei o meu filho ou a minha filha ficar desarrumado. Meu filho e a minha filha sempre andou cheirosinho. Nunca ficou com o narizinho escorrendo. Nunca ficou com a fraldinha suja. Eu tenho um cuidado, um carinho todo especial por ele. Deus cuida melhor do que você. Deus cuida muito melhor do que você. Deus faz isso. Deus, ele é um Deus cuidador. A aproximação de Deus também para algumas pessoas é frustrante. Por que é frustrante? Muitos no meio do caminho vão ficar. Vão se frustrar. Mas Jesus, querido, ele não enganou a ninguém. Jesus não ofereceu vida fácil para ninguém. A teologia da prosperidade oferece. Jesus falou, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Ele não tinha nem uma casa. Talvez você já tenha uma casa, você já está no lucro. Você já está no lucro. Jesus falou, eu não tenho nenhuma casa. Não tenho nenhum lugar onde reclinar a cabeça. Cuidado! Ele falou. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque Jesus não está pensando em coisas, Renata, temporais, em coisas terrenas. Ele está preocupado em implantar o ambiente do céu na terra, trazer o reino. Essa era a preocupação dele. Ele quer trazer o reino de Deus está próximo. É o reino que ele quer trazer. E ele faz isso escolhendo 12 para andar com ele. Então, buscar os segredos de Deus para muitas pessoas não é fácil. Primeiramente, eu vou precisar confiar que Deus é o Deus do conhecimento. Mas, poxa vida, não é eu que me aplico, não, é Deus. Até o maior de todos os matemáticos, até quem inventou as maiores fórmulas, essa mente foi Deus que criou. Foi Ele que criou essa mente. Foi Ele que fez. Então Ele sabe, Ele conhece tudo no ser humano. JB fala, isso é provado cientificamente. Quem gosta de dados científicos, tem gente que gosta. Que tudo tem que ser comprovado cientificamente. E isso é comprovado cientificamente no mundo hoje. No mundo. Tudo que existe no mundo, em toda a atmosfera, não só no planeta Terra, mas em tudo, todo o cosmos, somente 4% do que existe em tudo, somente 4% de tudo, dos 100% que existe, somente 4% foi descoberto até hoje. Somente 4%. 96% de tudo que existe no universo ainda está para ser descoberto. Ainda está para ser descoberto. Isso é dado científico, isso não é invenção. Tá, queridos? As lentes, as melhores lentes do mundo ainda não descobriram muitas coisas. Você imagine que as lentes são poderosas. Hoje, através de uma lente você consegue do espaço perceber algo que está acontecendo aqui na terra. Para poder buscar os segredos de Deus, eu preciso aplicar o meu coração e os meus ouvidos nas coisas de Deus. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Como eu aumento a minha fé? Como eu cresço? Eu vou então avançar em poder ouvir Deus, em receber os segredos dele, aplicando os meus ouvidos e o meu coração nas coisas de Deus. Aquele que fica ouvindo certas músicas aí o dia inteiro, eu não posso nem falar, porque se eu falar, às vezes eu vou magoar alguém, mas tem certas músicas, querido, que ela tem um poder tão destrutivo na mente das pessoas, e a mente fica cauterizada de uma forma, que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão tristes, as pessoas estão amarguradas, as pessoas estão passando por uma coisa terrível e não conseguem parar de ouvir. Coisas horríveis. Porque tem certas músicas no mundo, querido, que não tem nem classificação para elas. Mas é isso que o diabo faz, desvirtuar aquilo que foi criado por Deus, porque a música foi criada por Deus. Toda a expressão musical, ela foi criada para adoração a Deus, mas o inimigo, ele pega tudo e desvirtua. E muitas pessoas se deixam ser levadas, enganadas por essas mentiras. Você não é aquilo que essas músicas estão dizendo que você é. Não, você é filho e filha de Deus, amado e amada de Deus, escolhido e escolhida de Deus, separado e separada de Deus. É tão grande esse poder da música, que
Uma frase, nós recebemos ela essa semana aqui. Michael Bico falou, acho que o Corel falou que ela é de Lutero, né? Mas ela é de Agostinho. Essa frase que fala que cantar é orar 2 vezes. Cantar é orar 2 vezes. Por que isso? Cantar, adorar, louvar é orar 2 vezes. Porque a música tem um poder de penetrar, de penetração muito grande na nossa mente. Você quer decorar um texto da palavra de Deus? Pastor, nunca consegui decorar texto nenhum da palavra de Deus. Você que acha que não. É fácil decorar. Canta ele, que você nunca mais vai esquecer ele. É só cantar ele. Em vários salmos que são cantados hoje, talvez você cante e você nem sabe que é um salmo que está escrito. Talvez você cante ele aqui, você já sabe a música de cor. A música tem esse poder de penetração muito grande, de causa e efeito muito grande. Buscando os segredos de Deus, eu vou precisar ser intenso, como esses meninos têm nos ensinado, uma paixão, um prazer, todos os dias de ver as coisas de Deus acontecendo e se cumprindo. Mas eu preciso ser intenso. Eu tenho que ser intenso. Intensidade em tudo que eu for fazer. Paixão, excelência em tudo que eu for fazer. Fazer o melhor, oferecer o melhor para Deus. Esse é o primeiro que eu estou compartilhando. O segundo, os segredos de Deus, eles sempre trazem transformação. Por que sempre trazem transformação? Por décadas, talvez aqui no Brasil e algumas partes do mundo, nós somos ensinados que o cristão, o crente, ele precisa ser separado. Nós somos ensinados que nós temos que ser separados, ser santo, né, meu senhor? Então o santo, ele tem que ser separado. Aí nós compreendemos que nós, por ser santo e ser separado, nós não podíamos envolver em alguns assuntos lá de fora. E nós deixamos os espinheiros, é o que fala a Bíblia, governar. O espinheiro governar. Nós nos afastamos daquilo que Deus nos chamou como responsabilidade. Um governo foi nos dado. Um governo é colocado nas nossas mãos. Só que nós falamos assim, não, política não, eu não me envolvo. Política não posso me envolver, eu sou cristão. Pastor, então, se envolver em política é picareta. Não pode envolver em política. Só que o reino de Deus, querido, a representatividade de reinos aqui na terra são representatividades do reino de Deus. E o reino de Deus tem um governo. Existe um governo. E ele declara que todos os governos da terra, são instituídos por Deus. É Deus quem institui todos os governos. Aquele que desafiou Deus não assumiu o poder. E é assim até hoje. Aquele que acha que não precisa de Deus, esse aí, a vergonha dele é escancarada. E todo mundo fica sabendo. Porque você pode até conseguir enganar algumas pessoas durante um tempo. Mas você não vai conseguir enganar todo mundo a vida toda. Não tem como. Conseguir enganar. Então, querido, eu e você precisamos entender que Deus nos chamou para poder influenciar áreas específicas no mundo. Como, pastor? Quem disse que aqui no nosso meio Deus não pode levantar um grande empresário para ser o maior empresário de Muriaé e região? Quem disse que não? Quem falou com você que não pode?
Quem disse que Deus não pode levantar aqui no nosso meio um juiz, um delegado, um prefeito, um deputado, um senador, um governador, mas pastor, todo mundo que está lá é corrupto. Se a gente ficar com esse pensamento a vida toda, é melhor então a gente fazer as malas e ir embora do país. Melhor ir embora, como alguns têm feito. Se nós queremos ver a transformação acontecendo no Brasil e nós amamos essa pátria, se nós entendemos que Deus nos plantou nesse lugar, nos chamou para influenciar Muriaé, nós temos que entender que nós seremos aqueles que vão influenciar. Influenciar onde? Aonde Deus nos enviar. Os meninos foram semana passada no cemitério. Essa semana vocês foram aonde? Na feira. Ué, pastor, mas lá no lugar de crente não, quem te falou que não é? Quem falou que não é? Lá tem um monte de gente precisando de uma oração. Tem um monte de pessoas tristes pensando em tirar a vida, um monte de gente depressiva, um monte de gente ali. Tem muita gente que gosta de ir na feira. Sabe por que é bom ir na feira? A pessoa se sente bem, né? Encontra com um, encontra com o outro, cumprimenta um, cumprimenta o outro. Às vezes ela vive um vazio dentro de si tão grande na sua casa que ela gosta, né, Leila? De ir na feira, no domingo. Porque ali é um momento único que ela tem de se alegrar. Ela compra isso, compra aquilo, mas o mais importante não é comprar, é estar ali no meio das pessoas. Mas por que não aproveitar esse ambiente para poder liberar de Deus na vida das pessoas? Nós precisamos. A área da medicina e a área da psicologia e outras áreas ligadas à medicina no Brasil, nós muitas das vezes abandonamos isso aí. Por que abandonamos? Porque isso aí não tem nada a ver com as coisas de Deus. Graças a Deus que nós estamos virando uma chave. Aqui no nosso meio nós temos psicólogos, psicólogas. Aqui no nosso meio, né, nós temos pessoas ligadas à área da saúde, várias áreas da saúde. Aqui no nosso meio nós temos pessoas que estão influenciando. Nós já temos um projeto, né, sendo desenvolvido, trabalhando, atendendo as pessoas. O projeto Floresça acontecendo. E a gente já tem visto muitas pessoas sendo atendidas e sendo abençoadas por esse projeto. Muitas pessoas. Por quê? Porque é mais fácil, Laís, a gente falar assim, isso aí é papel do prefeito. Isso aí é a prefeitura que tem que fazer. E a gente só cruzar os braços e falar, eu já pago meus impostos em dia. Ô miserável, isso aí é obrigação sua. Pagar imposto em dia é obrigação nossa. Isso não é nada mais do que obrigação. Mas, para entendermos que a igreja precisa influenciar, nós precisamos ir nas creches, precisamos ir nos asilos, precisamos ir nos hospitais, precisamos ir nos presídios. Deus já está abrindo a porta ali, Felipe já está indo lá, né, está levantando outras pessoas para estar lá. Eu quero estar lá também no presídio, levando a palavra de Deus. Nós vamos para esses ambientes, liberar do agir de Deus, nas ruas, nas feiras, nos hospitais, nos cemitérios, aonde Deus nos levar. Nós temos que entender que nós somos enviados para influenciar essas áreas. E Deus, através de nós, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai liberar, através da minha e da sua vida. Quando nós abrirmos a boca, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas Ele está esperando. Pastor, e se a gente não fizer? Fica tranquilo, querido. Deus levanta outras pessoas para fazer. Deus levanta outras pessoas. Ele não tem medo que uma comunidade se acovarda e negue o seu chamado. Deus não tem medo.
Deus pode até esperar mais uma geração. Ele pode esperar. Nós é que não podemos. Nós só vamos viver essa geração. Deus pode esperar. Mas eu não quero esperar. Eu quero viver o melhor de Deus hoje. Eu quero viver esse melhor de Deus. E para a gente ir encaminhando para o fim, nós vamos ainda participar da ceia. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus, ele está acessível. Deus tem uma intenção, Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo para todas as pessoas. Deus não fez ninguém simplesmente por fazer. Não, Deus já nos conhecia lá no interior, lá no seio, lá no ventre da nossa mãe. Deus, ele já nos conhece, então ele tem uma intenção a meu e a seu respeito. E quando é então que eu recebo esses segredos? Quando eu estou conectado com ele. Eu tenho que estar conectado. Essa palavra é atual, né? Conectado. Porque ninguém quer ficar desconectado. É terrível ficar desconectado. Você já chegou num ambiente que você ficou boiando? Num ambiente? Às vezes a gente chega, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que eu estou no lugar errado. Você já chegou? Você está desconectado com aquele lugar. Agora, queridos, todos que entram no ambiente da glória, da presença de Deus, precisam estar conectados. Tem que estar conectados. A minha mente precisa receber essas informações da parte de Deus, esses segredos que vão ser revelados através de uma intimidade no relacionamento. É o relacionamento que vai me revelar essas coisas. Deus, ele quer liberar profecias, Deus, ele quer liberar palavra de conhecimento, Deus, ele quer liberar muitas coisas, mas para isso eu preciso estar alinhado ao propósito dele. Alinhado. E como eu me alinho ao propósito de Deus? Corta a linha com o propósito do mundo. Corta. Queima as carroças. Tem que queimar. Tem que queimar. Queima as pontes que te ligam novamente ao mundo. Queima essas pontes tudo, querido. Você vai olhar para trás e agora não tem jeito de eu voltar mais. Derrubei as pontes tudo. Os discípulos falaram isso. Jesus deu uma palavra pesada para eles. A multidão sumiu. Só ficou os 12. E aí? Querem ir também? Podem ir. Para quem iremos? Para onde a gente vai, Jesus? Nós deixamos tudo. Pai, mãe, família, trabalho, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Aproveite que seu papai e sua mamãe estão do seu lado. Um dia ele não vai estar, tá, querido? Te dou essa notícia também. Ah, pastor, mas isso vai demorar muito, não vai? Meu menino já me pergunta isso. Papai, você só vai morrer velhinho, 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 muito velhinho, velhinho. Aí eu oro para o papai então. Porque a criança não quer perder o pai e a mãe. Só que aqui eu não estou falando para crianças, as crianças estão lá embaixo. Eu estou falando para adultos. Eu estou falando para pessoas maduras, para as pessoas que cresceram. E o apóstolo Paulo, ele é muito sábio em falar que ele tinha uma meta na sua vida. A meta era chegar no final e entender que ele não correu em vão. Não corri em vão. Porque aquilo que eu liberei sobre a vida de vocês é para que vocês se desenvolvam, para que vocês cresçam, amadureçam. Porque muitos não estavam se desenvolvendo, muitos estavam ainda no leitinho espiritual. Os segredos de Deus, eles se manifestam nas profundezas. O Espírito de sabedoria e de conhecimento é revelado a mim e a você
Quando nós recebemos a pessoa de Jesus e pedimos a Ele que venha se revelar a nós, nós passamos então a enxergar e entender o poder, a autoridade, as coisas de Deus, como elas acontecem, através da pessoa de Jesus. Jesus nos ensina em todo o tempo, em todo momento. Só que muita gente está mais ligado no Jesus histórico. Ah, não, eu sei, né, que Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele deu a vida. Mas, querido, Jesus, Ele é vivo. Ele está vivo. Ele é uma pessoa. E Ele fala todo dia. Ele fala, Ele não é mudo. Jesus fala todos os dias. Ele quer se revelar à humanidade. Quando eu e você entendemos isso, nós passamos então a receber essas mensagens vindas de Deus. Passamos então a receber essas revelações como a Geisa recebeu hoje, como os meninos têm recebido, como outras pessoas já têm recebido. Tem alguns pregadores que falam hoje que é os downloads, né, de Deus. Começa a baixar os arquivos vão baixando. Já fez isso? Os arquivos vão baixando e nós vamos recebendo esses downloads da presença de Deus. Mas não é para ficar guardado lá naquele computador, escondido com a senha. Tem muita gente que bota a senha para ninguém entrar. Não, é para ser liberado. O domínio não tem mais ali que você comprar. A patente está liberada. Todos têm acesso. Todos têm gratuitamente. Não tem que comprar. Se alguém quiser te vender um dia a palavra de Deus, corre dele, porque ele é picareta. Não receba, nem compre a palavra de Deus. Ela é de graça para todos que quiserem receber.